Olá, nós somos Mariana Vieira de Andrade, Laura Silva Migliavaca, Isadora Vilela Rodovalho, Maria Beatriz Queiroz Labre e Sara Gomes de Silva, acadêmicas de medicina do 4º período da Faculdade de Medicina da Unievangélica, e vamos apresentar nosso trabalho intitulado Porfiria Aguda Intermitente, Relato de Caso, um caso do Dr. Jamil José Justiniano da Silva, sob orientação da professora Luciana Vieira Queiroz Labre. As porfirias são distúrbios metabólicos herdados ou adquiridos relacionados à disfunção enzimática na biossíntese do grupo M da cadeia da hemoglobulina, o que leva ao acúmulo de precursores das porfirinas nocivos ao organismo. A porfiria aguda intermitente, cuja sigla é PAI, é o tipo de porfiria mais frequente encontrado durante as crises porfíricas. Esse tipo de porfiria se dá pela presença de um gene defeituoso herdado de um dos pais, e cerca de 70% dos portadores desse gene são assintomáticos. Quando sintomáticos, os pacientes apresentam sinais e sintomas intermitentes, sendo os principais dor abdominal, náuseas, vômitos, constipação ou diarreia, distensão abdominal, retenção ou incontinência urinária, taquicardia, sudorese, tremores, febre, neuropatia periférica, distúrbios hidroeletrolíticos e psiquiátricos. O fato de existirem pacientes assintomáticos sugere que possuem fatores externos relacionados à indução de crises porfíricas, como dieta hipocalórica e pobre em carboidratos, alguns fármacos, jejum, alterações hormonais, tabagismo, alcoolismo, infecções intercorrentes, doença concomitante, cirurgia e estresse psicológico. O diagnóstico é realizado por achados clínicos na anamnese, pela história familiar e pela elevação dos precursores das porfirinas na excreção urinária. Sendo assim, o tratamento das crises de porfiria aguda intermitente envolve o afastamento do paciente do fator desencadeante, a intervenção dos sintomas com medicamentos considerados seguros, suspensão de medicamentos porfirinogênicos, fornecimento de um aporte elevado de glicose, utilização de hematina ou arginato do M de acordo com a gravidade do quadro, além de uma dieta adequada e um programa de atividade física. E devido aos seus riscos multissistêmicos, é necessário um acompanhamento multiprofissional para o melhor prognóstico desse paciente. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo relatar o caso de uma paciente do sexo feminino com porfiria aguda intermitente e descrever sua evolução clínica. É uma paciente do sexo feminino, 12 anos de idade, que foi encaminhada ao consultório do hematologista com queixa de dores abdominais, leucopenia e história de desconforto epigástrico com dor e plenitude epigástrica, em quadro recorrente. Essa paciente também apresentava cefaleia, vertigens e parestesia de membros inferiores, além de contar com uma baixa ingesta de verdura, leguminosas e carnes. Ela também apresentava episódios de colúria. Ela estava em uso de norfloxacino por uma infecção do trato urinário. Havia uma história há 40 dias antes da consulta de uma apendicectomia, mas com a persistência do quadro doloroso abdominal. Ao exame físico foi percebido timpanismo e dor à palpação e foi encontrada uma adenomegalia cervical. Diante disso, foram realizados várias sorologias, vários exames e, devido à sorologia e à adenomegalia, foram realizadas algumas tomografias que apresentaram resultados normais, exceto pela presença de linfoadenomegalia cervical. Foi realizada uma biópsia com laudo de adenomegalia reacional. Diante desse quadro clínico e diante dos sintomas neurológicos, da dor abdominal recorrente, da colúria e pela idade, que foi na adolescência, chegou a suspeita clínica de porfiria e epilepsia abdominal. Foram realizados exames específicos que confirmaram a presença da porfiria. Diante do diagnóstico, foi realizado um tratamento sintomático e profilático da dor abdominal, com mudança de hábitos alimentares, do estilo de vida e restrição de alguns medicamentos que poderiam levar às crises. O tratamento, então, das crises é feito de acordo com os sintomas e é usado o soro glicosado e a analgesia. No segmento clínico, a paciente apresentou
crises eventuais leves ao longo dos anos, que foram diminuindo e se tornando cada vez mais raras na vida adulta. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, CEP Unievangélica, segundo a Carta Circular 166 de 2018. Porfirias são os distúrbios metabólicos decorrentes de alterações genéticas de caráter autossômico dominante, que geram a redução dos níveis da enzima porfobilinogênio desaminase, conhecida como PBGD, que é um componente essencial na biossíntese do grupo M da cadeia da hemoglobina. A porfiria aguda intermitente ela é rara, com prevalência nos Estados Unidos de 10 casos por 100 mil habitantes. No entanto, dentre os 8 tipos existentes, a PAI é o tipo mais comum. É uma doença incomum em crianças, sendo mais frequente após a puberdade, em especial em mulheres, com prevalência de até 4 vezes maior do que nos homens. Clinicamente, a PAI manifesta-se principalmente pela dor abdominal intensa, difusa, que pode ser acompanhada por náusea, vômito, constipação, retenção urinária, distúrbios hidroeletrolíticos, hiper ou hipotensão. Além desses sintomas, encontram-se também sintomas neuropsiquiátricos como ansiedade, desorientação, confusão mental, insônia, alucinações e crises convulsivas, de tetraplegia flácida e que ocorre a perda de força muscular e da sensibilidade, tanto na musculatura proximal quanto na distal. Outro sinal também importante é a presença de colúria, referida normalmente pelos pacientes como urina cor de vinho do Porto, café ou Coca-Cola, que resulta no acúmulo da porfobilina, que é um produto oxidado da enzima PBG. No caso apresentado, o paciente apresentou sinais e sintomas que incluem a dor abdominal intensa, cefaleia, vertigens, parestesia em membros inferiores, colúria e, além disso, referiu a realização de uma cirurgia de apendicectomia 40 dias antes da consulta, com a persistência da dor abdominal. Esses sintomas, no entanto, são inespecíficos, dificultando, assim, o diagnóstico da doença, enfatizando a necessidade de elucidar os aspectos clínicos dessa condição rara, que é muitas vezes não reconhecida. A literatura apresenta diversos casos relatados em que a porfiria aguda intermitente foi diagnosticada tardiamente, trazendo desfechos muito desfavoráveis aos pacientes, chegando até ao óbito. Um importante diagnóstico diferencial a ser realizado é o do abdômen agudo, pois, em crises de PAI, são comuns dores em cólica no baixo ventre, o que resulta na realização de laparotomias inconclusivas. No caso relatado referente a esse trabalho, a paciente realizou exames específicos de determinação dos níveis de PBG, deaminase eritrocitária, e foi diagnosticada corretamente ainda no início de seus sintomas. Dessa forma, ela logo teve acesso às terapias disponíveis e iniciou seu tratamento, evoluindo com melhora dos sintomas. As principais intervenções para essa doença consistem na retirada dos fatores desencadeantes das crises. São comuns os métodos como a fotorrestrição e a retirada de determinados medicamentos e alimentos dos hábitos de vida dos pacientes. Por fim, é evidente a relevância do relato desse caso para contribuir no diagnóstico precoce da doença e uma melhor evolução dos pacientes. Após a análise dos dados da pesquisa, foi observado que a PAI se configura como um distúrbio metabólico que resulta no acúmulo de precursores no organismo, gerando os efeitos tóxicos, que são responsáveis pela manifestação clínica da doença, que se apresentam principalmente na forma de sintomas, como dor abdominal intensa, difusa e que pode ser acompanhada por episódios de náusea, vômitos, constipação, retenção urinária, distúrbios hidroeletrolíticos e hiper ou hipotensão. Também foi observado que o tratamento para essa doença é sintomático e, por isso, os pacientes portadores de PAI necessitam ter o conhecimento dos fatores desencadeantes das crises porfíricas, evitando-os. E, além disso, devem fazer o uso somente de medicamentos realmente necessários e que não interfiram na fisiopatologia da doença, mantendo ainda uma dieta adequada, um programa de atividade física regular e evitando o uso de drogas lícitas ou ilícitas, acompanhado de um equilíbrio psicoemocional. Assim, devido à raridade dessa condição e aos poucos relatos na literatura, esse relato se configura como uma maneira de trazer um maior conhecimento a respeito da PAI, do seu diagnóstico, tratamento e manejo clínico, tanto para os profissionais da saúde quanto para a população em geral, já que, apesar de rara, essa doença acarreta em sérias consequências para seus portadores e precisa ser identificada.